Ok, muito boa noite. Começando mais uma edição do programa Esporte, programa ao vivo e diário aqui no estúdio da Primer TV, sempre atualizando e comentando os assuntos do nosso futebol. Mas você que nos acompanha sabe que semanalmente a gente traz um ex-atleta para conversar sobre sua carreira, relembrar fatos, relembrar, enfim, a sua passagem pelo mundo do futebol. Tenho a honra de receber hoje o ex-atleta profissional Belmonte, que teve uma identificação muito grande com o Avaí, mas também jogou pelo Joinville, enfim, jogou em outras equipes, e ele vai contar justamente isso sobre a sua carreira. Belmonte, obrigado por ter aceito o nosso convite, uma satisfação muito grande. Obrigado, também é uma honra estar aqui contigo, num local onde você entrevista pessoas que fizeram história no futebol catarinense e principalmente aqui em Florianópolis. Como é bom reviver isso, como é bom eu já assisti a alguns programas e vi você falando sobre histórias importantíssimas, de pessoas importantes. E é por isso que eu me sinto honrado também fazer parte desse programa. Imagina, a honra é nossa, minha, do programa Esporte e de toda a direção aí da casa, da Primer TV. Belmonte é gaúcho, né? De São Borja. Como é que começou o teu... como é que foi? Foi no futsal? Fizesse peneirão? Como é que foi a tua chegada aí no futebol profissional? O meu início no futebol foi em São Borja, na minha cidade natal. Eu comecei jogando futsal, futebol de salão na época. Aquela bola pesada. Bola pesada. Aquela que furava a rede e passava direto. Eu tinha muita dificuldade. E depois, com uma boa trajetória que eu tive no futsal na época, com 16 anos, o pessoal da Sociedade Esportiva São Borja, que hoje ficou um tempão parado, agora está voltando lá no Rio Grande do Sul, no cenário gaúcho do futebol. E depois eu trilhei meu primeiro ano na categoria de base, já subi para profissional e dali já fui disputar o Campeonato Gaúcho com 17 anos, completando 18. Fiquei 3 anos no São Borja, aí o Avaí, naquela época existia a lei do passe, o Avaí naquela época me comprou. Eu cheguei aqui em 1985 para jogar no Avaí e depois aí foi um longo período dentro do Avaí, onde eu finquei as minhas raízes lá. Mas no começo tu começou a jogar futebol de campo, era nessa posição ou tu começou em outra posição e foram te adaptando? Me adaptaram. Na verdade, eu jogava um pouco mais na frente, E depois o treinador foi me adaptando, fiz minha estreia foi... eu jogava como segundo volante, e aí o treinador na época conversou comigo, dizendo que eu tinha feito uma boa estreia e que ele ia me manter no time, mas ia me puxar lá em São Borja ou já aqui? Lá em São Borja. Lá em São Borja. Que ele ia me manter no time, mas que ele ia me puxar um pouquinho mais para trás. Que ia entrar outro jogador que eu tinha entrado no lugar dele, que ele estava machucado. E eu acabei, a partir dali, não saí mais do time, joguei por 3 anos no São Borja, toda de 17 a 20. Aí depois que o Avaí me comprou. Agora tu lembra como é que foi que o Avaí entrou em contato contigo? Porque ninguém aqui vai esconder que lá na época, 85, quando tu veio, o Avaí não tinha essa projeção que tem hoje, né? O Avaí hoje já disputou Série A, é um time conhecido nacionalmente. Então era o Avaí lá de Florianópolis. Como é que tu recebeu essa proposta? Realmente o Avaí não tinha essa projeção. Até quando me contactaram lá e eu liguei para alguns amigos, para saber onde, Tem algumas informações. Informações, porque também não existia, a internet na época, não existia. Então eu colhi as informações que eu poderia colher do Avaí e o pessoal falou que o Avaí tinha mudado recentemente de estádio. Exatamente, 2 anos. E então eu falei, legal, um estádio novo do clube e tal. E era uma proposta, na época também o Internacional de Porto Alegre estava interessado. E foi através do Dr. Márcio César Campos, que era na época diretor de futebol do Avaí. Bom, enfim, o Avaí me comprou, um valor que eu nem lembro, acho que 50 mil reais, assim, não sei se quando 50 mil cruzeiros. Cruzeiros, Então, aí eu cheguei no Avaí aqui, primeiramente eu fiquei assim muito pela ilha, assim, fiquei com uma sensação de que estava assim num lugar que eu não imaginava, porque era muito bonito, assim, sabe? Eu pensei que ia chegar numa cidade normal como as outras do Rio Grande do Sul lá, porque eu não tinha saído na época ainda do Rio Grande do Sul. Mas cheguei aqui na ponte, a cidade rodeada de mar, digo, meu Deus do céu, cara, muito legal, muito bonito. Se deslumbrou.
daí eu digo assim, eu acho que aqui eu vou ficar por um bom tempo. Porque semana passada nós tivemos aqui o Fernandes, né? Tu tivesse conversando, participando também de um programa com ele. E o contrato dele era 3 meses. Eu disse, eu vou para Figueirense, ele falou, eu nem sabia o que era Figueirense, não conhecia, vou ficar 3 meses e depois volto. Né? E a história que ele ficou. A tua história é mais ou menos, é parecida também. Porque o tempo que tu ficou no Havaí, a identificação, hoje mora aqui na região. É a pouca informação que eu tinha do Havaí. Tu é o presidente da GAP hoje, né? Sou o presidente da GAP. Isso aí depois vamos falar depois. Então eu realmente eu acabei ficando até porque a torcida me acolheu. Né? É verdade. Eu era um menino assim, com 20 anos, era um garoto ainda, né? Então eu não tinha saído do Rio Grande do Sul para jogar em outros clubes, só tinha jogado no São Borja lá, então cidade pequena. A gente não tem muita informação, né, sobre futebol. E eu cheguei aqui no Havaí, primeiro que o estádio da Ressacada era recém-inaugurado. 2 anos. Tinha 2 anos, estádio novo ainda, então tudo aquilo... Né, foi me fortalecendo a minha ideia de ficar um tempo aqui no Havaí. Na verdade, eu não sei se tem 2 anos, porque se tu chegou em começo de 85, a Ressacada foi inaugurada final de 83, não tinha 2 então não tinha nem 2 anos ainda. Não tinha então, 2 o estádio estava muita fresca coisa, ainda. ainda tinha muita coisa para fazer. Tinha. Então, se pegar uma foto da época que eu cheguei a Ressacada e a Ressacada de hoje é uma diferença monstruosa, né? Mas assim, esse acolhimento, porque eu cheguei e logo assumi a titularidade do clube, do time, né? E com o meu jeito de jogar, a torcida começou a gostar e eu fui me empolgando com isso, né? E então, naquele primeiro ano a gente já decidiu um título, já foi campeão de uma taça. Isso aí tudo foi fortalecendo a minha ideia de ficar em Florianópolis. Agora, Belmonte, quando tu chegou, um conhecido comentarista da nossa cidade, folclórico na maioria das vezes, disse, eu lembro muito bem, ele disse, isso aí é nome de cigarro, não vai dar certo. Como é que tu recebeu, tu chegou a tivesse conhecimento dessa crítica? Não, sim, esse foi o primeiro susto que eu levei, né? Porque, lógico, normalmente quando se chega num local, as pessoas, elas falam de uma maneira diferente, né? Tá recebendo, tá chegando, né? Mas daqui a pouco eu já recebi de que isso aí é marca de cigarro. Foi, realmente aconteceu, e eu, de vez em quando, converso com ele sempre fala, marca de cigarro, até era marca de cigarro. Mas acontece que era o jeito dele falar, o jeito dele cobrar. Mas tu conquistou no futebol, tu acabou conquistando em campo isso aí. Hoje nós somos amigos. Agora, tu chegou num ano que o Havaí tinha um grande time. O Havaí, de fato, ele formou um grande elenco naquele ano. Conquistou uma taça governador, né? Governador. Se não me falha a memória, foi em Blumenau, né? 1-0, gol do Décio Antônio, lá no estádio de SESI. Exato. E depois foi vice-campeão, perdeu para o Joinville, naquela famosa final da Patrola do Lauro Boi. Mas tinha um grande time o Havaí naquele ano, né? Ele tinha um grande grupo, né? Eu digo que é um dos melhores elencos que eu joguei das 8 temporadas que eu tive no Havaí. 85, eu acho que 85 e 88 ali estão batendo. Vamos tentar relembrar para a nova geração aí. Jogava o Dorival Júnior, que é treinador hoje. Dorival Júnior. O Flávio Roberto já estava. Jogava o Branco, que eu falei com ele agora recentemente. O Nivanor Darós, não me lembro. Nivanor Darós. O Branco. O Décio Antônio. Veio Toninho Quintino. Toninho Quintino. Que era um dos caras que eu mais gostava de jogar. Porque o Toninho era muito agudo, né? Um atacante muito veloz e faro de gol. Um cara sensacional. Aí jogava o Nelsinho. A zaga, se não me falha, era o goleiro. Jogava o Silva, jogava o Sérgio Márcio, naquela época jogou Miranda, Roberto Teixeira, Everaldo. Para mim, o Roberto Teixeira foi um dos maiores laterais que eu vi jogar do Havaí, no futebol catarinense. Jogava muito. Ele veio do Vasco da Gama, jogava um futebol primoroso. E aí, então, quer dizer, já chegou, já pegou um bom ano, já pegou... que é vindo do Atlético Mineiro, Atlético grande Mineiro. Fase. Então, realmente, era um timaço que nós tínhamos naquela época. E foi uma, assim, a perda desse título lá, né, muito teve. O que aconteceu nessa final, hein? Eu acho que na época, assim, faltou um pouco que o Joinville tinha mais, de profissionalismo até, assim, não por a pessoa não ser profissional, pela falta de disputar título mesmo, assim, da diretoria. De cancha. Porque é cancha mesmo de disputar título, né? Porque o Joinville foi para Itajaí, onde era o local do trabalho, do jogo, antecipou, foi lá, ficou a semana toda treinando lá em Itajaí. Né? E nós ficamos aqui em Florianópolis, então o contato da torcida do Joinville era com
com o pessoal de Itajaí, fez com que o pessoal torcesse para o Joinville. Né? Algumas coisas que antecederam o jogo, como o nosso querido Lauro Burgo, provocou muitos jogadores Famosa patrola. do Joinville, e depois eu fui jogar com o Nardella, fui jogar com o Maringá, com o Leandro, com o Adilson, que jogaram contra nós naquela decisão. Eles falaram, Belmonte, o Lauro Burgo nos encheu de gás. Porque o Lauro, na época, ele subiu na patrola e disse que ia patrolar o Joinville. Ia patrolar o Joinville, é verdade. Acabou dando munição pro inimigo, coisa que não se faz numa decisão, né? É. E também foi um jogo atípico, né? Porque eu lembro que com 1 minuto, João Carlos Maringá faz um gol. 1 minuto de jogo. Com 1 minuto ele faz o gol. Depois teve um gol E foi um chute despretensioso. Foi despretensioso, sim. Acabou fazendo. Depois teve aquele gol do Dudu, que era um volante que veio do Vasco, que até hoje ninguém entende como é que foi anulado aquele gol. Exatamente. Só o Dalmo Bozano sabe. E depois, já no final, aí o Paulo Gide fez 2-0, mas enfim. Mas aí ficou aquele legado realmente de um grande elenco, né? Foi ali realmente passaram atletas assim que eu, sinceramente, aprendi demais. Como eu te falei, o ano que eu estava chegando uma equipe de médio porte na época, né, com o Avaí, e chegar ali e jogar com... Eu tinha visto o Toninho jogar no Palmeiras, fazendo gol pra caramba. Não é possível, eu tô jogando com esse homem aí. É verdade. Entendeu? Já vi jogador... Eu tinha visto o Flávio Roberto jogar lá em São Borja, contra o São Borja, e eu não jogava ainda. Miranda na televisão, Guarani campeão de 78, Miranda, Catatal em grande fase no Atlético Mineiro. É verdade. Aí eu cheguei, de repente estou jogando com esses caras. E o legado que eles deixaram para mim, para minha vida pessoal e também futebolística, foi essa experiência, né, de jogar em time grande, as histórias que eles contavam de time grande, né, os amigos que eles tinham, né, na época o Miranda me falava a história do Nelinho, do Éder, de gente grande, gente de seleção brasileira, jogadores que só via no álbum de figurinha. Eu só tinha essa oportunidade. Só via no álbum de figurinha. Então isso aí tudo somou para mim. Agora, o Belmonte, aí depois tu continuou no Avaí, né? 86 foi um ano assim, não teve lá muitas conquistas. 87 já começou aquela formação do grupo de 88. Vários jogadores já estavam ali em 1987. E se não me falha a memória, quando chegou o Milioli lá de Criciúma e o Rui Guimarães, fizeram aquela limpa, né? Que o torcedor na época não entendeu. Principalmente no sistema defensivo, que foi a saída do Everaldo, que foi trocado em Curitiba pelo Elísio, pelo Maurício e pelo Netinho. A saída do Roberto Teixeira, do Miranda, enfim, daquele grupo ali, né? Começou a mudar. E aí, como é que foi 88? Me diz uma coisa, assim, quando tu volta no tempo, estás pensando, agora recentemente foram homenageados, tu sentia que aquele grupo de 88 era diferenciado, Belmonte? Era diferenciado, sabe? E nós tínhamos, assim, alguns jogadores que nós depositávamos muita confiança, né? Nós, jogadores, sabiam que se estivesse em campo as coisas iam acontecer. E, assim, foram jogadores que chegaram nessa época do Milioli e chegaram por baixo no Avaí, que foi o caso do Adilson Heleno, foi o caso... Era só Adilson. Exato, era só Adilson. Só virou Adilson Heleno por causa do Adilson Gomes, o ponteiro direito, aí virou Adilson Heleno. Exatamente. O caso do próprio Fossati, né, que chegou, veio, né, do desconhecido, né, pra gente aqui no Brasil. E foram jogadores que chegaram em 87, né, e deram a sequência em 88. Verdade. E quando nós chegamos em 88, nós já estávamos, assim, em 88 foram poucos atletas que vieram. Já estava praticamente pronto o grupo. Só que é o seguinte, como é importante nós termos liderança. Nós tínhamos lideranças importantes, né? Que era o caso do Fossati, do Almir, que veio encaixar, chegou para encaixar, né, o nosso meio-campo. Almir Gil. Flávio Roberto, era um cara sempre de boa liderança. Então, isso sim faz com que o time ganhe título, uma forte liderança. Eu sempre disse no Avaí que as vezes que o Avaí teve mais êxito nas suas campanhas foram as vezes que tinham boas lideranças, né? Que as lideranças elas conseguem levar o grupo. Então, hoje, eu digo assim, 88 nós fomos campeões mais pelo grupo que nós tínhamos, pelas lideranças que nós tínhamos, porque nós fazíamos as mesmas coisas que os outros grupos faziam, só que nós realmente estávamos fechados. Qual foi o teu sentimento agora, recentemente, o Avaí acabou homenageando, né, os campeões de 88, passou um filme na tua cabeça, rever atletas, rever o Marco Severo, Netinho, se não me falha a memória ali, estava o Sérgio Márcio, o pai do falecido Maurício, conversei muito com ele,
professor Sérgio Lopes, o que passou na tua cabeça, Belmonte? Olha, foi assim, ó, foi muito legal. Eu pensei assim, vai ser legal ver o pessoal, assim, vai ser bacana. Mas foi muito mais que isso, né? E o bom disso tudo, assim, que, por exemplo, eu vi o Sérgio Márcio, que eu fazia tanto tempo que não via, que nós moramos juntos, né? Na época nós éramos, eu, ele e o Everaldo, nós éramos os três solteiros ali, e nós morávamos juntos num apartamento. Então a gente convivia 24 horas, né? Quando não era dentro do apartamento, era no campo treinando. O Sérgio Márcio está bem fisicamente ainda? Bem fisicamente, só eu falei para ele que andou nevando muito para aquele lado. O cabelinho dele está bem branquinho, branco. é verdade, eu falei com ele. Mas assim, ó, parece que ontem eu tinha falado com ele, assim, ó, uma ligação forte assim que a gente tinha, que parece que a gente ontem se despediu, hoje estava de novo juntos, foi uma coisa maravilhosa, mágica mesmo. E assim, o Avaí foi sensacional, o diretor do Avaí. Sim, elogiei muito aqui essa ação. De ter essa ideia de reunir essas pessoas. Faltou gente que não veio, mas os que vieram, a gente fez assim, uma comemoração mesmo, mais de encontro nosso, né? Porque o título foi muito valioso, assim, eu digo para ti que, assim, ó, hoje tem muitas pessoas que se tu perguntar o último título do Avaí não vai lembrar. Exatamente. Mas lembra a escalação do time de 88 que foi inesquecível. Isso eu falei no elevador, tava o Falcão, o Netinho, o Sérgio Márcio, toda essa turma aí, eu falei para eles, eu disse, olha, vocês acabaram fazendo parte de um título que é inesquecível para o torcedor, não só havaiano como do Figueirense. Por quê? Primeiro, foi o grande título da ressacada. Fazia 13 anos que a capital não conquistava. E foi um título que voltou para a capital depois daquela grande fase, daquela grande hegemonia do Joinville. Né? Então, o título que o Avaí deu em 88 provou para o próprio Avaí, para o próprio Figueirense, que era possível, né? Era possível conquistar um título. Por isso que está na memória de muitos. Eu concordo contigo. E assim, aí eu não vi mais a ressacada com tanto público como deu naquela época. Aquele público foi sensacional. Falaram que teve um jogo aí do Vasco da Gama no Scarpelli, que deu também. Não, mas tinham duas torcidas. O maior foi na ressacada. Lá na ressacada só tinha torcida do Avaí, tirando uns 300 torcedores do Blumenau. Mas tinha mais de 30 mil torcedores do Avaí. E hoje isso é impossível, né? E foi a campanha também, a campanha, o Avaí fez um bom primeiro turno, foi regular no segundo, e eu lembro que entrou no hexagonal. Primeiro jogo foi em Itajaí, o time do Marcílio, com o Timácio, com o Joel, aquela turma toda, já tinha um ponto na tabela, porque o Criciúma e o Marcílio saíram com um ponto. E lá já venceram por 2-1, tu lembra disso? Ali já provou que era diferenciado, o ano era diferente, né? Ali já provou que o ano era nosso. E assim, como foi importante aquela vitória? Aquela vitória ali nós foi no vestiário, o pessoal disse, não, vai dar, gente. Gol do Falcão se não me falha, gol do Lúcio contra. É isso? E depois, os dois jogos na ressacada, aí foi a confirmação, né? Porque aquele jogo inesquecível contra o Criciúma, né? Foi 4-0, que o Adilson Heleno acabou com o jogo, né? Ele acabou. Teve aquele gol do Mendonça. Adilson naquele ano, assim, eu diria assim que confirmou aquilo que eu digo sempre. Sim. Para mim, eu não conhecia antes da ressacada, antes da história, antes do Avaí, não vi assim, em loco, né? Mas logicamente eu li a história, vi que passou o Zenon, né? Passou grandes ídolos. Grande. Mas para mim o maior jogador que eu vi jogar dentro da ressacada do Avaí foi o Adilson. É verdade. Ô Belmonte, aí teve um lance aí, que uma vez eu até conversei contigo, não vai lembrar. Aí tu foi jogar no Joinville e viesse fazer um gol contra o Avaí. No Avaí tu não fazia gol. Tu não tinha essa característica, nunca tive essa característica. Nunca tive. Assim, Tu lembra desse gol? Lembro sim, foi uma tarde aqui. Lembro um jogo que marcou esse dia, depois, eu já vou te falar o que mais marcou nesse dia, que eu nunca esqueço, depois eu vou te falar. Mas assim, ó, muito culpa do seu Adilson Heleno, do seu Fossati, se estiver me ouvindo, vocês são culpados, viu? Do seu Flávio Roberto, porque eu não podia passar do meio campo, eu dava desespero mesmo. O único volante que tinha no Avaí era eu. Eles não deixavam. Não deixavam. Ô, Belmonte, volta. Porque o Adilson não marcava. Claro, não marcava. Aí eu dizia assim, eu mesmo chegava para ele dizer, parceiro, não se preocupa com marcação. E até uma sacanagem botar ele de marcar. Eu tinha lá na frente. Às vezes ele voltava, ele me dizia assim, mas tu brigava comigo, vai sair daqui? Eu digo, claro, rapaz, porque aqui não é teu lugar. O Flávio também, né? Então, assim, realmente a minha função era essa na época, né? E de fazer aquela contenção ali, né? Mais na marcação, só que eu errava pouco passe também. Eu tomava a bola e acertava sempre o passe, dava sempre continuidade, uma quantidade
certa, né? Muitos gols começam da minha roubada de bola ali, né? E passe rápido, certeiro, daí vai embora. E o que me marcou nesse jogo, não foi tanto o gol que eu fiz contra o Avaí no Fossati, depois que o gringo, a gente se encontrava e dava a risada dele, tá vendo? Se não deixava eu sair lá de fora, quando eu saí foi em ti que eu fiz o gol. Mas foi pela morte do Sérgio Gil, foi aquele dia que morreu e o Almir estava no jogo, né? O Almir, meu parceiro, meu amigão, foi o que me marcou. Eu não esqueço desse gol que eu fiz, que juntou com esse fato, né? Que a gente ficou muito triste, né? Foi que a morte o jogador que fatalmente seria um jogador de seleção brasileira. O Sérgio Gil, eu relembrei agora recentemente no meu blog, foi agora, por essa época aí, a morte dele, exatamente, ele morreu na hora do jogo. Exatamente. Na hora do jogo. Então, viajando, né? Ele estava voltando de São Paulo, parece que ele ia ser negociado com o Internacional. E era uma grande promessa, era meu amigo particular, nós estudamos juntos, nós jogávamos bola ali atrás do Aderbal, ali do colégio, que é onde ele mora, que até a rua hoje é o nome da rua dele. Homenagem, né? Homenagem a ele. E foi um lance esquisito, porque quem estava fora já sabia que ele tinha falecido, e sabia que o irmão dele estava atuando ali em campo, né? Então realmente foi um momento que acaba marcando muito. Eu lembro que eu fui conversar com o Almir, nem pude, ele estava desesperado, estava chorando muito. Imagina. Então foi um fato que me marcou, tá? Junto com o gol que eu fiz no Avaí naquela época. Mas engraçado que eu fiz o gol no Avaí, a torcida pelo meu Claudio. Agora, como é que foi a tua passagem pelo Joinville? Foi legal, assim, nós disputamos o título naquela época. Foi no dia 22 de julho, tá? E que ele acabou... Não, aqui foi aniversário dele, então não posso aqui. Foi nessa nessa época aí, né? Eu lembro que eu tenho até hoje eu tenho um recorde de jornal. Eu não lembro quem é o colunista que postou uma mensagem bonita sobre o Sérgio Gil. E eu tenho álbum, um recorde de jornal, um monte de recorde de jornal. E eu sei que eu tenho guardado lá essa fala, que o colunista colocou lá no jornal. Só um Marcondes, se tiver foto aí, não sei se já passou, porque a gente está aqui na conversa, pode ir jogando fotos aí, que a gente tem algumas aí para a gente relembrar algus momentos. Mas depois lá bem novinho, lá no estado da ressacada, aquela estrutura ainda 85, olha a camisa ainda, camisa da já Adidas, de um patrocinador da Adidas. Tá aí, essa aí tua passagem pelo Atlético de Grama, né? Se tiver mais aí, pode colocar. Aí foi relembrando os eternos campeões. Ali está o Flávio Roberto, Adilson Heleno, né? Tudo com cabelo branco. Eles ficam mexendo comigo que o meu cabelo não embranquece. O Adenir e o Pereirinha. E estão com o pôster ali do título de 88. Eternos campeões. Isso aí foi uma homenagem, assim, do Avaí. Eu acho que o Avaí está prestando homenagem a todos os campeões. Mas isso aí foi muito emocionante. Esse time é inesquecível, né? Não tem como esquecer esse time, né? Vamos lá, Netinho, Fossati, Maurício, que já é falecido, Sérgio Márcio, o Belmonte e o J. Rodrigues. Embaixo, Adilson Gomes, já falecido, o Flávio Roberto, Marco Severo, o Adilson Heleno e o Elísio, que o Elísio jogou na final. Por que ele jogou na final? Porque o Falcão estava suspenso. O Falcão, na verdade, era o ponteiro esquerdo titular, mas nessa final. Olha o público lá atrás. E eu concordo contigo, porque a gente olha nas imagens de YouTube que hoje tem, era gente saindo pelo ladrão, aquela parte embaixo ali, que é a costeirinha, não cabia mais ninguém. Fosse jogo, Luiz, não fosse? Fosse? A costeirinha ficou lotada, né? Ficou lotado. Tem público que às vezes tem público no Avaí que não dá o público da costeirinha. Não dá. Ô Flávio, aí depois tu voltou pro Avaí, né? Vamos lá, tu tivesse toda a tua passagem, tu voltou pro Avaí. Tu foi campeão em 97? Fui campeão em 97. Quer dizer, então tu fazia parte do grupo em 97? Na verdade, eu disputei 4 títulos pelo Avaí, né? Em 92 também eu disputei o título, que a gente perdeu pro Brusque lá em Brusque. Então, tu é campeão em 88, disputou de 85, de 92 e fosse campeão em 97. De 4 ganhou 2. Tá bom. E mais as taças, né? Sim, aí tem a taça. Ganhei a taça Governador de 85. Né? Que eu fui lá jantar com meu amigo Esperidião Amin. Eu ganhei a Taça Governador, a Taça Santa Catarina de 95, lá de Joinville, que aquele título ali, vou dizer uma coisa para ti, cara. Aquele título tem que valorizar muito para as condições que a gente foi jogar em Joinville, de ônibus parar na estrada, de não ter dinheiro para pagar a gasolina do ônibus, de não ter dinheiro para janta, essas coisas. E nós fomos lá e ganhamos, chegamos com meia hora de atraso, o time de Joinville em campo. E nós mesmos se arrumando no ônibus. E pegando a roupa, cada um pegando a sua, na correria, entrando para dentro do campo. Não, e detalhe é que, se eu não me engano, aqui tinha sido 2-2, a vantagem toda era de Joinville. E no final, o Avaí ganhou de 3-1.
Gol do Jacaré, do Claudio Mir e do Fábio, o zagueiro Fábio. Sua, hein, cara? Oi? Que privilegiada essa sua memória, maravilha. A minha memória é o gol do Fábio, que joga hoje no futebol amador, e foi 3-1. E o detalhe, a torcida do Joinville entrou para quebrar tudo. Mas não foi nada contra vocês. Não. Foi contra a sua própria equipe, que eles não admitiram perder da forma que perderam. Assim, e tinha por baixo 20 mil pessoas na eleição. É. Olha, foi uma loucura. E é um dos títulos que eu tenho um sentimento assim, legal, sabe? Porque na época. Jogava assim, Alex, jogava o Ilsemar, jogava o Só Kleber, garoto, o Fábio. Tudo da base. Tudo da base. Era eu, o mais velho era eu. É verdade. O mais velho era eu e depois O técnico era o Rui que era Guimarães. o técnico Guimarães. Depois tinha o Regis, lembra o do Regis, volante? lembro, claro, Ele é um lembro. cara que eu tenho um respeito grandioso por ele, assim, um cara, um dos maiores volantes que eu vi jogar. Ele foi o teve Regis. recentemente na sacada. Viu? Teve, eu não pude ver, não pude abraçar o É, eu falei com ele. Mas aquele título, assim, cara, ficou na memória, ficou na história do Avaí, foi que assim, as condições que nós fomos pra lá. Aham. Sim, parecia time amador, sabe? Foi, Ali foi, em Tijuquinha, nossa, eu tive que... Teve a história do cachorro-quente, que comeram cachorro-quente ou é mentira? Verdade, assim, ó, em Tijuquinhas, a primeira encrenca que deu, em Tijuquinhas. Aí nós tínhamos o ônibus, o Jarrão, que era um motorista do ônibus. Jarrão. Aí chegou ali em Tijuquinhas, o ônibus parou. Quebrou. Aí eu desci para saber o que ia ser o Belmonte. Nós vamos ter que pegar no tranco esse ônibus. Aí tu vai ter que chamar a rapaziada. Chamou o jogador para empurrar. Deixa pra mim. Deixa pra... Rapaziada, eu chego lá, tudo gurizada, tudo, né? Eu mais velho, eu tinha que tomar essas decisões. Empurrar o ônibus. E o Jarrão lá. Rapaziada, vamos empurrar o ônibus aí, senão nós vamos chegar atrasados. Vamos lá. Pô, empurrar o ônibus. Vambora, fui chamando. Não foi o Regis que ganhou um freezer do técnico, não foi? Tem uma história que ele aproveitou. Ele ganhou um freezer cheio de cerveja. Então, a gente chegou aí, a gente empurrou o ônibus, conseguimos chegar lá. Mas quando nós chegamos Aos em Joinville... trancos e barrancos. Chegamos em Joinville, o time do Joinville já tinha aquecido, estava em campo, a arbitragem em campo. É. Aí foi aquela corrida, desceu todo mundo correndo do ônibus e as bolsas de chuteira e com material, chegou no vestiário, derrubou tudo, ela foi pegando o seu, se trocando, vai pro campo. Ninguém aqueceu. Ninguém aqueceu. Ganhamos um jogo 3-1. 3-1, banho de bola. Festa. Tipo, tá, beleza, acabou tudo, fizemos festa. Aí que começou o pior ainda, depois. Porque o ônibus estragou na saída do campo. A Benestão. Até mandar vir um ônibus de Florianópolis. Que foi complicado. Nós chegamos em Florianópolis depois de comer cachorro quente, né? Cachorro quente com refrigerante e aqueles que tomavam uma cervejinha tomavam cerveja. Ô Belmonte, é inesquecível. Belmonte, nosso tempo está acabando, o programa passa rápido. Agora, pena, né, cara? não, tu já sabe onde é que é agora. Não, tu já sabe, tu vai voltar. Já estou te convidando aqui para continuar falando da tua carreira, para falar no trabalho da HAP, que é um trabalho sensacional. Manda um abraço lá para o Colatina, para toda a turma. Já ficamos aqui compromissados. Tu vai retornar no programa para nós falarmos aí do teu trabalho atual, falar também da tua experiência como treinador de categoria de base, do Guarani de Palhoça. Tu tem muita história ainda para contar para gente. Qual é o nosso tempo aí? Fechou? Belmonte, quero muito agradecer. Tá? Obrigado. Tu é uma pessoa que mora no coração do torcedor havaiano. Tu faz parte da história do futebol catarinense e nós que amamos o futebol, né, agradecemos muito por isso. Valeu, eu também agradeço e estou sempre à disposição, porque falar de futebol e falar da história do Avaí para mim é muito, muito gratificante. Te agradeço. Esse é o Belmonte, jogava muito, hein? Esse jogava bola e ele vai voltar aqui para continuar, para nós estender esse papo aí. Uma honra muito grande, viu, Belmonte? Ok? O programa fica por hoje, lembrando que à meia-noite tem a reprise. Depois desse programa, nós vamos disponibilizar para você ver e rever a hora que você quiser. Paz, saúde, felicidade. Show de bola. Tá feito, vai voltar aqui. Se nós ficar aqui, nós ficamos... Não, rapaz...